esta operação que o Major-General, como de resto já antevíamos, Donald Trump enalteceu de forma absolutamente inacreditável, que de facto teve sucesso, porque houve um resgate de um militar com vida, mas que serviu exatamente isso, para enaltecer os feitos dos Estados Unidos. Claro, era isso que eu previa que ele fosse fazer, claro, como sendo o principal tema deste discurso. Ele referiu alguns aspectos que não eram do nosso conhecimento, certo, mas há outros que ele... Os meios envolvidos, sim, os meios as envolvidos. dificuldades... Os militares que levaram a cabo esta operação, ele fala que têm sorte, é preciso ter alguma sorte. Já Napoleão dizia, quando escolhia os generais, uma das primeiras coisas que perguntava era se ele tinha sorte para as suas campanhas. Aqui também houve alguma sorte, mas a sorte prepara-se, a sorte vem do trabalho. Normalmente este tipo de forças são especialmente treinadas para levar a cabo estas operações que se chamam CSR, Combat Search and Rescue. Portanto, são forças de operações especiais. Ele esqueceu-se de referir as duas forças de operações, os dois grupos de operações especiais israelitas que estiveram fortemente envolvidos nesta operação de desregaço. Não referiu a Mossad, que ajudou imenso a CIA. Possivelmente, se a Mossad não estivesse lá, ela não teria o sucesso que teve. E naturalmente, há outro aspecto muito importante, é que o Irão é um país imenso e, de facto, as forças militares iranianas, os seus quartéis-generais, as suas unidades, os seus quartéis, as suas casernas, onde os militares estão, têm sido muito atacados. Portanto, não, é um facto que é um Irão enfraquecido. Sendo um Irão com toda a sua capacidade, era mais difícil levar a cabo esta ação. E depois há um aspecto, quando eu disse que havia um aspecto que eu desconhecia, conheço em pormenor esta operação, até sei que foram levadas a cabo destruições em itinerários, crateras com mais de 10 metros de profundidade, para atrasar o reforço por parte dos iranianos. E foi destruído também material dos Estados Unidos. O próprio exército destruiu o seu material para que não pudesse ser resgatado por outros. Não é doutrina só do exército americano, certo, é doutrina é doutrina do exército português. Quando, por algum motivo, é necessário abandonar um local onde estão a desenvolver-se operações militares e tínhamos que deixar equipamento que é considerado importante, e aqui havia equipamento muito importante, que estes C-130 não são tão antigos como o Presidente Trump disse, porque eram C-130J, já é a versão última do... E os C-130 que são utilizados pelas Forças de Operações Especiais americanas são dotados de equipamento, fundamentalmente de guerra eletrónica, que é o último grito. Portanto, é algo que é objeto de grande segredo e por isso foi destruído. Eu vi imagens dos dois C-130, dos dois, e de 4 helicópteros que foram destruídos, são pedacinhos espalhados por uma zona praticamente deserta, como ele referiu, que era areia e pouco mais. Portanto, é uma operação que se deve muito à capacidade destes militares, não há dúvida. O próprio segundo tripulante, também há procedimentos que os pilotos portugueses também têm este treino, têm o curso de fuga e evasão, em que eles aprendem a todos os procedimentos que devem ter no caso de terem que se ejetar em território inimigo. O que é que este homem fez? Ele subiu uma montanha, ele teve um problema num tornozelo. Tem um pé torcido, Trump diz que estava fortemente... ferido, não estaria, porque senão não conseguia. Sim, houve aqui algum drama nestas palavras, é verdade, não é? Algum drama que faz sempre parte destas de um destas planalto questões. A uma montanha com uma diferença de nível de 700 pés. Portanto, e procurou um local pudesse ser visto também, tipo uma gruta, e a partir daí pôs em marcha o sinalizador próprio que têm. Portanto, como é que as forças norte-americanas sabem onde ele está? Porque há um sinal que é emitido. É evidente que o sinal, há ali meia verdade no que Trump diz, porque aquele sinalizador tem um determinado alcance. Portanto, é preciso saber mais ou menos a zona e depois de entrar na zona aproximada, o piloto põe em marcha esse sinal que leva as forças que vão resgatar exatamente ao local onde ele está. Agora vai falar Pete Hegseth, o secretário de Estado da Guerra, que foi assim denominado. Como ele gosta. Exatamente, assim denominado
estamos também a ouvir e se entretanto surgir alguma declaração mais relevante, vamos acompanhar esse momento, mas podemos esperar aqui também algum reforço desta retórica de Donald Trump, a enaltecer todo o trabalho do exército americano, mas há aqui uma frase que, além de enaltecer o trabalho que foi feito, Trump diz que se quiser, e estas são as palavras, se quiser, rebenta com o Irão em um dia. Sr. Professor. Pois, primeiro que tudo, a questão de como é que ele romanceou... Literalmente isto. Como é que ele romanceou esta operação, narrativa. É uma narrativa muito romanceada, mas é propositadamente romanceada. Porquê? Há aqui rigorosamente um jogo com os sentimentos e com o sentimento, designadamente com o orgulho nacional. Por isso mesmo é só elogios, é vangloriar-se. E depois demasiados pormenores para mostrar o quê? Que tudo foi acautelado, que tudo foi previsto e há depois elementos que é evidente que ninguém monta um helicóptero em 10 minutos. Portanto, o que acontece é há aqui aparecem as falácias, mas são aquelas falácias que aparecem no meio de uma narrativa que faz sentido. E o que é que acontece? Ele sabia o que é que já a opinião pública estava informada. Quis acrescentar pormenores e estes pormenores parece que foram, portanto, desenhados ocasionalmente. Não, tudo isto é intencional, no sentido de quê? De reforçar aquilo que é o orgulho e ser ele o líder, portanto, deste grupo. Há depois, essa frase é importante, mas antes uma outra importante também, Patrícia. É quando ele disse a questão da fuga. Que a fuga que permitiu, portanto, que o Irão pudesse ser informado. E isso disse que era uma questão de segurança nacional. E disse que iam identificar quem era a fonte dessa fuga. É aquilo em que ele também é especialista, a caça às bruxas. Que significa o quê? Quando ele diz, todos sabemos quem é, depois fala no meio de comunicação social, é outra vez, nós não podemos esquecer que Donald Trump entende que a comunicação social não tem acompanhado devidamente a guerra, tem sempre colocado o enfoque nos não, naquilo que não é conseguido, em vez de valorizar aquilo que é conseguido. Pois a questão parece também metida quase subrepticiamente de que, se quiser, numa noite acaba com o Irão. O que significa que é para ele... Nós não temos medo. Na realidade é isto que ele está a dizer. Nós não temos medo. Nós acabamos com tudo. O que há aqui é claramente um exercício de um narcisismo quase doentio e em que há um patriotismo exacerbado. Portanto, são estas as características de Donald Trump. Sim, agora, dá palco a duas pessoas. Repare como é que ele se refere àqueles que são as pessoas mais importantes na sua administração. Diz que são espantosos. Portanto, Pete Hegseth está a falar, é espantoso. Toda a gente é espantosa. Tudo isto vai ficar na história. De facto, há um elemento que vai ficar na história. É o resgate. Esse vai ficar na história, porquê? Porque os Estados Unidos têm um historial de resgate muito, muito deficitário no Irão e agora têm um elemento para contrabalançar. Esse sim vai ficar na história. Tudo o resto é demasiado pormenor. Ele parece... nós tivemos cá em Portugal um cronista, chamou-se Fernão Lopes, que sabia misturar como ninguém as sinestesias. Por isso ele dizia, escutai como se estivesseis presente. Aqui nós assistimos a isto, escutámos como se estivéssemos presente. Foi tudo elencado quase que ao segundo. Agora repara uma coisa, nós sabemos, aliás, foi logo no início, Donald Trump tem um mau relacionamento com o calendário. Hoje também percebemos que tem um mau relacionamento com o relógio, que chegou atrasado. É verdade. Portanto, o que é que acontece? Quem tem dificuldade com o tempo também tem dificuldade com a sequência. É verdade, e quando faltam elementos na sequência, ele encarrega-se de os acrescentar, mesmo que eles verdadeiramente não correspondam à realidade. É comunicação, seja de guerra, seja outra qualquer, mas tem que ver, é comunicação política e isso faz toda a diferença. Eduardo, Pete Hegseth já disse durante esta declaração que Trump tomou decisões que ninguém foi capaz de tomar em 50 anos. Portanto, há aqui não só o enaltecer de Trump em relação aos seus operacionais, mas também o contrário. Este é o culto da personalidade, Patrícia. Certo. O que é facto, dos regimes populistas. Obviamente. O que é facto é que os Estados Unidos sofreram um golpe na confiança das suas capacidades. Um golpe na confiança na sua tecnologia. No fundo, no mesmo dia, o Irão foi capaz de abater 4 aeronaves. Atenção! E, portanto, esse embate de confiança existe
nas forças militares, que obviamente têm uma atitude completamente diferente daquela que tinham até aí, e existe no povo americano, ao ver, no fundo, a possibilidade de mortos e de percas nesta incursão do Irão. Este discurso visa apagar toda essa memória e visa, no fundo, enaltecer uma operação que correu muito bem, mas que podia ter corrido mal. E, portanto, no fundo, até porque, como foi dito, e bem, o historial de resgate dos Estados Unidos nestas situações não é positivo. Obviamente que os americanos conduziram uma operação muito bem conduzida. Trump, aliás, teve a oportunidade de dizer que houve várias manobras de distração. E nesse aspecto é Perfeito. unânime, não é? Mas, quer dizer, este discurso, parar o mundo para, no fundo, relatar essa operação, mostra também algum desespero por parte da administração americana relativamente ao historial daquilo que está a acontecer no Irão. Portanto, eu faço esta leitura e o que é facto é que o Irão, surpreendentemente, tem vindo a ser capaz não só de resistir, mas de condicionar toda esta guerra. E, portanto, nada foi dito sobre isso, evidentemente. Donald Trump não está interessado em dizer. Veio uma vez mais reforçar a ideia de que, se quisesse, só não o faz, não sabemos bem porquê, mas não o faz, destruiria o Irão num dia. Num dia, exatamente. E, portanto, dizendo, no fundo, aquilo que efetivamente não é capaz e que ele gostaria, obviamente, no fundo, é o que os ingleses e os americanos chamam de wishful thinking. Exatamente. E de resto,